Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para o segundo vídeo dessa nossa empreitada aí, então, de falar sobre o cristão e a política, a Bíblia e a política. Como eu já iniciei falando no primeiro vídeo, nós estamos aí nesse contexto de discussões acaloradas sobre questões políticas, e é muito interessante que nós, como cristãos, nós como servos de Deus, venhamos pautar nossas opiniões dentro daquilo que a palavra de Deus nos diz. E essa então é a minha intenção com esses dois vídeos. No primeiro vídeo nós já apresentamos 3 livros. Se você ainda não viu o primeiro vídeo, eu vou deixar na descrição aqui deste vídeo, assiste lá, onde eu falo primeiro sobre o livro Política, do Johannes Althusius. Depois falo sobre o livro do Wayne Grudem, Política segundo a Bíblia. E o terceiro livro é um livro do Grudem com o Barry Asmus, Economia e Política na Cosmovisão Cristã. Hoje eu quero primeiro falar deste livro aqui, Contra a Idolatria do Estado, do pastor Franklin Ferreira, o papel do cristão na política. O que nós temos aqui? O pastor Franklin Ferreira, todo mundo conhece, né? É um pastor aí da Igreja da Trindade, em São José dos Campos, diretor ali do Seminário Martin Bucer, e é uma pessoa bem engajada nessas questões políticas, então é alguém bem capaz para poder nos dar orientações nesta área. Neste livro, ele vai argumentar, então, contra essa idolatria que existe nesse pensamento progressista de que o Estado ele tem a solução de todos os problemas, de que o Estado ele deve ser até mesmo adorado direto ou indiretamente, intencional ou não intencionalmente. Ele divide o livro em 4 partes. A primeira parte ele vai trazer fundamentos bíblicos, e nessa parte de fundamentos bíblicos ele vai trazer aí 2 exemplos. O primeiro exemplo é o exemplo do livro de Esther, ali com a situação de Amã, Mardoqueu, aonde o povo ali israelita quase foi exterminado, e aonde então se levanta Esther com uma intervenção perante o poder estatal, perante o poder político ali, perante o rei, para que aquela maldade não acontecesse, para que aquela injustiça não acontecesse. Depois ele vai trazer o exemplo do apóstolo Paulo, na carta de Paulo aos Romanos, aonde Paulo fala que as autoridades são constituídas por Deus. Então ele vai trabalhar que as autoridades, elas sendo constituídas por Deus, nós cristãos devemos sim respeitar e obedecer às autoridades, e não só nós cristãos, como todo cidadão, obviamente, né? A segunda parte ele vai trazer conceitos conceituais, e aqui no terceiro capítulo ele vai falar sobre totalitarismo, o culto do Estado e a liberdade do Evangelho. E aqui é interessante porque ele vai trabalhar alguns modelos políticos e trazer para a gente conceitos. E é legal, eu quero mostrar para vocês aqui, porque ele trabalha com gráficos, olha só. Tá vendo? Você tem gráficos, então nesse modelo aí que é o estatismo, você tem o gráfico onde vai mostrar que neste modelo o Estado é superior a todas as outras esferas. Depois ele vai trazer aqui um quadro sobre totalitarismo e autoritarismo, olha só, mostrando aí características desses grupos. Depois você tem a didática aqui, ela é bem assim, bem fácil, bem bacana de se compreender, onde ele vai trazer então aqui nesse outro modelo a liberdade individual, olha só. Depois tem um quadro aqui sobre os modelos políticos no cenário brasileiro. Então ele vai colocar nesses modelos os determinados partidos que são de determinados espectros políticos. Então ele vai colocar a extrema esquerda, quais são esses partidos que fazem parte desse espectro. A esquerda, centro-esquerda, centro-direita. É muito legal, vai trabalhar sobre nazismo e comunismo, as semelhanças entre nazismo e comunismo. É um capítulo assim, bem conceitual. Se você então tem muita dificuldade com essas questões conceituais, esse capítulo 3 desse livro vai te ajudar
e muito. No capítulo 4, ele vai trazer então esses espectros políticos e vai conceituá-los. Então, por exemplo, esquerda e direita. O que caracteriza a esquerda? O que caracteriza a direita? E de novo, nessa parte aqui, você tem uma didática bem interessante, a argumentação também é assim, bem de fácil compreensão. Na terceira parte, ele vai trazer então direções teológicas. E é interessante que aqui no capítulo 5, ele começa já trazendo para a gente um contexto histórico da disputa ali pela Alemanha, que acontece de 1933 até 1937, com a ascensão de Hitler, com a ascensão ali do Terceiro Reich, e aonde nós tivemos uma disputa ali sobre essa questão do papel da igreja e do papel do Estado, o Estado tentando ter intervenção na igreja. Algumas pessoas da igreja apoiaram essa intervenção, essa intromissão, outras pessoas se levantaram contra, mostrando que há essa diferença, onde um não vai influenciar, ou melhor dizendo, onde um não vai dominar sobre o outro, onde um não vai apitar nada sobre o outro, nesse contexto aí de Estado e igreja. Então, enquanto você tem uma Alemanha onde a maioria dos cristãos vai aderir ao nacional-socialismo, você tem pessoas ali como Dietrich Bonhoeffer, como Karl Barth, se levantando contra e mostrando que isso não é correto. E aí tem o contexto ali da declaração de Barmen, que é uma declaração que vai evidenciar a soberania de Deus, de Cristo e da igreja, e deixar bem claro essa separação que deve haver. No capítulo 6 ele vai trazer então a relação entre igreja e Estado na perspectiva reformada, e aí ele já começa aqui mostrando um gráfico, ou melhor dizendo, não um gráfico, um quadro, enfim, não sei como chama isso daqui, de um pensamento que é muito corrente na mente de muitos cristãos. Olha só, que é essa ideia aí, olha, de uma dicotomia, aonde você tem Deus somente dominando sobre a igreja e Satanás dominando sobre o resto, Estado, família, escola, artes. Ele vai mostrar que não é desta forma, que esse pensamento é equivocado, porque esse é o pensamento comum, né? Deus cuida da igreja e as outras coisas seculares. Faz-se essa distinção entre secular e profano. E é por causa disso que muita coisa errada tem acontecido durante anos, porque os cristãos foram relegando essas outras áreas para pessoas que não têm a influência bíblica, a influência do cristianismo, e essas pessoas dominaram com a sua cosmovisão, com a sua influência, e a coisa degringolou. Ele vai mostrar que o espectro correto é este. Tá vendo? Deus superior sobre todas as coisas. Muito legal, argumentação show de bola. Depois ele parte para a quarta parte, onde ele vai trazer aplicações práticas, como pegar então tudo isso aqui conceitual, tudo isso aqui teológico, tudo isso aqui princípios bíblicos, e aplicar no dia a dia em quem está envolvido aí na política. É um livro assim muito bom, é um livro que se você está engajado então nessas questões, ou se você também não tem um engajamento, mas se você quer ter mais informações e informações confiáveis sobre isso, é um livro que vale a pena você dar uma olhada. O segundo livro é um livrinho que eu vou colocar a capa dele aqui, que é um livro do David Koyes, Visões e Ilusões Políticas, lançado aí também por Edições Vida Nova. É um livrinho aí de 9 capítulos. É um texto um pouco mais denso, um pouco mais conceitual. Ele vai ali dar alguns conceitos, como por exemplo o que é uma ideologia. Ele vai conceituar isso, e ele vai mostrar que o secularismo ele trouxe para a mente das pessoas uma falsa esperança de que a política ela iria resolver todos os problemas ali da humanidade. E ele vai mostrar que isso obviamente foi uma grande bobagem, uma grande besteira, que não foi assim que a coisa aconteceu. E a partir daí ele vai destrinchar as principais correntes ideológicas no decorrer da história. Ele vai falar sobre comunismo, ele vai falar sobre conservadorismo, ele vai falar sobre liberalismo, nacionalismo,
nacionalismo, é uma abordagem bem completa. E depois, de forma semelhante aos demais livros, ele vai apresentar diretrizes bíblicas de como deve ser verdadeiramente o pensamento do cristão sobre essas questões, e aí até mesmo como deve ser o posicionamento do cristão. Um terceiro livro que, assim, é uma indicação que eu faço se você, assim, já tem um domínio maior nesta área, porque é um livro muito denso, não é um texto de fácil leitura se você não for ligado nessas questões. É esse aí, Estado e Soberania, do Herman Doiverd, que eu, assim, se você requer um pouco mais aí, né, na leitura desse livro. A gente tem aqui cerca de 150 páginas, são 2 ensaios aí do Doiverd. O primeiro é a ideia cristã do Estado, então ele vai debater isso daqui, como a Bíblia fala, o que a Bíblia fala sobre Estado e como que a Bíblia faz isso. As argumentações dele aqui são interessantes. Ele utiliza muito do texto de Calvino, da ideia de Calvino da soberania das esferas. Ele vai trabalhar essa questão aqui de uma forma brilhante. O segundo ensaio é sobre a disputa sobre o conceito de soberania, e esse texto aqui é bem mais denso também. Confesso para vocês que não é uma leitura fácil, mas vale a pena, pelo menos para você ter uma noção geral do que o autor está dizendo, e aí ler 1, 2, 3 vezes o livro, se for necessário, para conseguir extrair o máximo aí de aproveitamento. O Doiverd é, assim, uma mente brilhante. A filosofia dele é uma coisa fantástica. Se você tem assim, curiosidade, fica aqui de brinde, né? Porque não é um livro, não é um vídeo falando sobre Doiverd, mas fica aqui de brinde uma indicação. Nesse livrinho aqui, olha, A Glória da Graça de Deus, que é um livro aí da editora Fiel, editado pelo Franklin também. São os ensaios em honra ao Richard Denham Jr., que foi o fundador aí da editora Fiel, do Ministério Fiel. Aqui na página 530... peraí que eu esqueci. 521, 22, 34, 525... Você tem no capítulo 24, pronto, você tem um texto aqui do Guilherme de Carvalho, um texto fantástico sobre a filosofia reformada. E aqui o Guilherme de Carvalho, a partir da página 531, ele vai trazer aqui um pouco da obra 537, desculpa. Ele vai trazer aqui um resumão da vida e obra de Doiverd, do pensamento de Doiverd. É muito legal, cara, muito legal. Assim, vale a pena fazer esse tipo de leitura, se aprofundar nesses assuntos mais densos, para a gente sair um pouco aí dessa discussão infantilizada que a internet protestante virou, de calvinismo, arminianismo, de continuismo e tal, essas coisas. Tem muito mais coisas aí importantes para se estudar. Um exemplo disso é política. Essa filosofia desses homens que defendem uma política de acordo com a visão bíblica da coisa. E tem também a Monergismo, lançou aí esse livro que parece que era da Agnus anteriormente. A Monergismo está aí com No Crepúsculo do Pensamento Ocidental, estudos sobre a pretensa autonomia do pensamento filosófico, do Doiverd também. Eu quis trazer esses dois aqui que não estavam, deixa eu virar, esses dois aqui que não estavam aí no cronograma, né, nos planos, só para ser um auxílio para entender um pouco de Doiverd. Mas assim, vale a pena. É isso, gente. Essas são as indicações que eu tenho para vocês sobre política. Eu acho que vai ajudar bastante essas leituras. Foram leituras que eu fiz em 2018, no período eleitoral. A gente estava assim, com uma efervescência de discussões sobre questões políticas, mas pouquíssimas pessoas falando com propriedade, sabendo do que estavam falando. Então essas leituras me ajudaram bastante. É por isso que eu estou indicando para vocês.
eu fico por aqui, senão esse vídeo vai ficar gigante. E até os próximos vídeos deste canal. Aí ajuda aí curtindo, compartilhando. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Ajude a fazer com que esse conteúdo alcance mais pessoas aí, para a glória de Deus, para a informação das pessoas. Tchau, até os próximos vídeos deste canal.